resenheira, não fica de bobeira. É aqui que rola o bate-papo, é conteúdo de primeira. Vem pra resenheira, que a rua é a fronteira. É tipo os jogos do campinho, sem camisa e os com chuteira. Tem bastidores do esporte, rap, funk, também samba. É tipo ideia de barzinho, nós desenrola, a gente manja. De cultura, de política, polêmica, é TV que a gente ama. Vem pra resenheira, mano, que a gente tanca. Ele já rodou o mundo com o microfone na mão, trabalhou em 14 Copas do Mundo e Olimpíadas, já cobriu em campo mais de 3.000 jogos de futebol, entrevistou os maiores nomes do esporte brasileiro, um colecionador de prêmios. Temos a honra de receber aqui hoje, eu posso dizer assim, o maior repórter esportivo do Brasil. Seja muito bem-vindo, Vanderlei Nogueira. É um prazer recebê-lo aqui no Resenheira. Um abração para você, Thiago, para o Clodoaldo, para todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. Espero que a gente fale um pouquinho da nossa caminhada, né? É muito bom ter alguma historinha para contar. Tem muitas histórias para contar, né? Então vamos começar contando o roteiro aí da sua vida. Fala pra gente, você tem uma história brilhante. Como, onde e por quê? São aquelas 3 perguntinhas de um roteiro, né? Então, da sua vida, como, onde e por quê? Por que o jornalismo? Como foi pro esporte? Conta aí, resumidamente, porque né, é longa e a gente tem um papo, aí tem várias perguntas para fazer. Posso chamar de você? Claro, posso. Por favor. Então, ter essa liberdade de chamar de você. Claro. Tem muita história para contar, vai ser um prazer contá-la aqui no Resenheira, então conta pra gente como tudo começou, como despertou esse interesse de ser jornalista, depois ir pro esporte e ter se tornado essa pessoa, essa história viva do rádio brasileiro. Olha, Thiago, é muita caminhada, né? Então, eu sempre procuro resumir, porque senão a gente não rende, não interessa, e vai falar algumas coisas que são bacanas e tal, coisas pessoais, mas o mais importante eu deixo de falar para vocês. Eu acho que sempre gostei disso. Eu não me via, e ainda hoje eu não me vejo fazendo uma outra coisa. Então, desde garoto, na rua, tinha jogo de futebol, eu narrava ou entrevistava, enfim, era assim. E num determinado momento, jovem, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu fui trabalhar numa agência de propaganda, né? E essa agência de propaganda tinha relação com os jornais, com os veículos, né? Porque os veículos procuravam essa agência de uma grande empresa aqui em São Paulo para negociar os seus espaços, as suas inserções, enfim, né? E eu era um jovem e era assessor do homem de propaganda lá. Então eu conheci muita gente. E eu já comecei a arranhar, eu comecei a falar, nossa, gosto muito de rádio. E minha primeira transmissão de rádio, boletins aqui de São Paulo, eu era correspondente em São Paulo da rádio comercial de Presidente Prudente. Eu nunca tinha ido para Presidente Prudente, muitos anos depois que eu fui conhecer Presidente, mas era o cara que abriu espaço, né? Então ele queria ter um correspondente em São Paulo. Eu me sentia correspondente da BBC do mundo, né? Então eu era o correspondente da rádio comercial. Foi a primeira participação de rádio. Garotinho ainda, né? Depois passou mais um ano, 2 anos, e eu comecei a ter relação com o pessoal de jornal e comecei a escrever em jornal, tinha mais de 18 anos, acho, 17, 18 anos. Comecei a escrever para jornal, escrevia razoavelmente bem já na época, e aí foi. Era a minha primeira... Eu trabalhei no Diário da Noite, nos Diários Associados. Nossa, era um garoto, né? Era um sucesso os Diários Associados aqui em São Paulo. Na verdade, era concorrente no futuro da Globo, né? A TV Tupi. Então, era Diário de São Paulo e Diário da Noite. Na redação eu via aqueles monstros sagrados escrevendo ao meu lado, que os grandes jornalistas da época escreviam para os Diários Associados. E quem era a sua referência na época? Depois de muitos anos eu trabalhei com ele, nossa, o poeta Álvaro Alves de Faria, que ficou muito tempo na Jovem Pan, por exemplo, estou dando só um dos nomes, e todos os outros que trabalhavam lá, né, eram todos top de linha.
né, na rua 7 de Abril, no centro da cidade de São Paulo, era um negócio romântico. Né? Naquele tempo eu via que os caras saindo da redação e desciam num porão, numa boate que tinha, sabe aqueles negócios bem românticos, só vê em história, pô, assim, tudo enfumaçado. De filme de época, né? Filme de época. Né? Nossa, eu sou um cara privilegiado, eu vi cada coisa assim, espetacular. Né? Agora tudo acabou, explodiu, depois de muitos anos, acabou Diários Associados, acabou boate, lá na 7 de Abril, acabou tudo. Né? Mas eu consegui ver isso, garoto, comecei cedo, por isso que eu sempre prego, olha, se puder começar cedo, comece cedo, porque você vai ver muita coisa. Né? E foi muito legal. Aí fui para o Diário Popular, e lá eu tive, nossa, chique, né? Recebi uma coluna chamada FPF Pegando Fogo. Eu não sei se você sabe, eu já tive cabelo. Então, cabelão. Vi uma foto. Cabelão, tá tipo guerrilheiro, né? Então, FPF Pegando Fogo era aquela cobertura diária na Federação, no Popular da Tarde, no jornal, era um jornal esportivo, Popular da Tarde. Era Isso em que ano? Eu não lembro exatamente. Não quero aqui caguetar a sua idade. Década de 70. Não tem segredo. Eu falei, acho que para você, eu entrei na Jovem Pan no dia 7/7 de 77. Então eu estou na Jovem Pan há 45 anos, né? Mas eu fiz essa caminhada. Eu trabalhei em rádio pequena, mas muito legal, Rádio Marconi, né? Era música e notícia, e com futebol, com gente muito boa, fazendo futebol. Na Rádio Piratininga. Nossa, rádios que existiam naquela década de 70, né? E eles abriram espaço para um garoto. Né? Então eu fui ótimo, eu adorei isso. Mas o meu negócio era jornal, né? Porque eu tinha mais espaço no jornal. Né? Diário Popular, como eu te falei, Popular da Tarde, fiz matérias para outros jornais quando eu viajava, e trabalhando em rádio e tal. E, para ganhar dinheiro, eu fui trabalhar no Grupo Silvio Santos. Né? Lembre-se que eu falei para vocês que eu trabalhava numa agência de propaganda. E fiquei nessa agência de propaganda, e um dos contratados para fazer shows para essa empresa e tal, fazia também para o Grupo Silvio Santos, nas lojas do Baú, lojas Tamacavi, enfim, as empresas, muitas empresas do Grupo Silvio Santos. E o diretor de marketing conhecia esse personagem e falou: pô, estou procurando um garoto, cara, para trabalhar aqui comigo na agência de programa, tem que ser um garoto diferenciado e tal. E o cara falou: conheço um cara, vamos fazer uma oferta. Eu acho que você tem que fazer uma oferta, porque lá acho que é o primeiro emprego dele, pode querer sair. Então, e quem tinha me levado para esse primeiro emprego era meu tio, né? Então aí teve a proposta, tá, alguém falou para mim: olha, acho que é legal, né? O Grupo Silvio Santos e tal. E fui para lá. Foi ótimo, né? Fiquei 12 anos lá, 12 anos dividindo, fazendo tudo que eu queria, que era fazer publicidade e fazer jornalismo. Estava no céu. Estava no céu e fazia, e nunca tive menos de 3 empregos. Então é uma loucura, né? Então eu trabalhava no Grupo Silvio Santos lá na rua Jaceguai, na travessa da Brigadeiro, pertinho da Federação. A Federação era 500 metros. Nossa, era uma coisa, o emprego dos sonhos. Saía, já ia embora para a Federação e não tinha internet, ficava na Federação, saía da Federação, ia para a redação, escrevia na redação. E minha mulher, que é minha mulher hoje, eu casei cedo, e nós estamos juntos todo esse tempo, para a gente namorar, ela ia na redação. Né? E era um escândalo, né? Porque você imagina eu voltando para levar ela para casa, naquela época, mais de meia-noite. Nossa, de onde vem essa menina? Imagina que na sua época isso aí devia ser... Nossa, era um problema, hein? Cara cabeludo, carro com escapamento aberto, fazendo escândalo na rua para chegar, todo mundo dormindo. E aquelas mulheres espiando só pela janelinha. Que hora que chega essa menina? Olha que menina. Olha que menina. No dia seguinte, não era exemplo, não era exemplo. Quantos anos de casado, seu Vanderlei? Eu casei em 75, tenho 47 anos de casado. 47 anos de casado, que coisa linda. E aí,
o que acontecia? Mal sabia que ela estava na redação vendo eu acabar de escrever para o jornal rodar e tal, que a gente namorava assim. Né? Então, é isso. Aí fiquei lá 12 anos, trabalhando do jeito que eu queria, maravilha. Aí pintou a oferta da Jovem Pan. Aí eu pirei, né? Nossa, trabalhar na Jovem Pan, cara, que sonho. Eu não mereço. Aí o cara recebeu, olha, você vai ser piloto da Ferrari. Mais ou menos. Sim. Tá certo? Nossa Senhora. Só que você não vai ser o primeiro repórter. Não, eu quero ser o 10º. Só tô aí, só quero estar aí no bolo. Eu quero estar na orquestra. Aí pedi demissão. Foi uma dificuldade sair do grupo, porque todos eles gostavam de mim. Eu trabalhava com a família, com os irmãos do Silvio, né? Que os filhos trabalham hoje no SBT, né? O Daniel, o Fernando. Então, eu pedi demissão, eles não queriam dar. Por que você vai sair? Eu vou sair porque eu vou trabalhar naquilo que eu mais amo, vou para a Jovem Pan, não sei o quê, eu quero ficar só no jornalismo. Ele falou, quer saber? Nós compramos a Record, na época que o Silvio comprou a Record. Sim. Vai para a Record, pronto, vai continuar. Aí eu falei, poxa, mas eu já dei a palavra para a Jovem Pan. Já que vocês estão sendo maravilhosos comigo, e é verdade, posso pedir um favor? Pode, o que você quer? Se não der certo, posso voltar? Porque eu tinha casado, né? A minha mulher estava grávida da Patrícia, que é minha filha, né? E imagina, eu ganhava 5 vezes mais do que me ofereceram na Jovem Pan. 5 vezes mais. E para tomar essa decisão, eu perguntei para minha mulher, quanto a gente precisa para viver? Por exemplo. Ela sabia de tudo que eu queria, dos meus sonhos, tudo, né? Vou dar um exemplo para você. Se não queimar uma lâmpada, R$20. A Jovem Pan me ofereceu 22. Estou dando um exemplo. Estava no limite. Limite. Se queimar uma lâmpada no quarto, outra na cozinha, vamos ter que fazer continha certinho. E eu estava ganhando 5 vezes mais. Sala, terno, secretária, certo? Eu falei, acho que eu não vou sair, você está grávida, não sei o quê, aquela coisa toda. Fiquei uns 2 meses enrolando. Aí ela falou, vai, eu sei que você vai ficar com úlcera se você não topar. E aí eu peguei e topei. Aí pedi demissão, eles foram maravilhosos, sempre que conto tudo isso. Eu pedi demissão, não tinha direito a receber nada naquela época, certo? Os caras me pagaram como se tivessem me mandado embora. Com aquele dinheiro eu comprei meu primeiro apartamento. Trabalhei 12 anos lá. Então eu sempre que posso ainda, tantos e tantos anos, sempre que falo, enalteço o comportamento que eu recebi do Grupo Silvio Santos. Está nessa gratidão, né, por eles. Claro, eu acho que gratidão não pode ter memória curta. Exato. Então, é exatamente isso. Aí comecei na Jovem Pan, ainda demorou um pouquinho para registrar, e coincidências da vida, eu fui registrado no dia 7/7/77. Olha aí. Que era um número apaixonado. O número da perfeição. Não, e o número que todo mundo na Jovem Pan, a história do Canal 7 TV Record, que era o Dr. Paulo Machado de Carvalho, era um número da família. E depois, muito tempo depois, saiu o primeiro livro do Seu Tuta e da história da rádio, e tem lá um capítulo que o Seu Tuta quis que eu escrevesse, falando sobre o número 7, que era o número do coração dele, da história dele, do Canal 7. Então tem isso lá. Mas, então é isso. Aí ficou naquela dúvida. A Patrícia nasceu uma semana depois que eu entrei na Jovem Pan, então ela cresceu também comigo na Jovem Pan, depois nasceu o Rodrigo, então, enfim, que é meu outro filho, que não mora no Brasil, mora fora do Brasil, e então é isso. Aí começou a história, eu cheguei como 3º repórter na Jovem Pan,
fazendo algumas coisas diferentes, criando... Quais eram os outros dois? Bom, eu trabalhei, tem vários, né? Mas eu trabalhei, fiz dupla com o Fausto Silva, com o Faustão, né? Com o Cândido Garcia, nossa, eu só trabalhei... Só essas lendas. Cara, eu só trabalhei com um cara bom, certo? E mais recentemente com o Márcio Espímpolo, com o Luiz Carlos Quartarolo, só cara bom. Esses estão na ativa ainda, estão aí. Pegou a nata e viu uma rapaziada que Crescer. hoje se torna referência, o senhor viu começar, né? Então, Ele foi referência para esses caras. Não, então, ele trabalhou com a nata, Faustão, né? E aí ele viu essa rapaziada que hoje, né, tem ele como referência a começar. Hoje essa rapaziada tem um nome, já é uma referência para alguns no mercado, né? Mas o Vanderlei viu essa rapaziada ingressar, engatinhar no rádio. Né? Seguramente estou esquecendo de nomes importantes, mas claro. Só estou dizendo que eu só trabalhei com um cara bom, cara. Locutores espetaculares, comentaristas espetaculares, a vida toda, desde quando comecei, por isso que eu te falei, eu acho que eu aprendi muita coisa. Eu sempre procurei absorver a experiência dessa turma toda, né? Em outras emissoras, grandes repórteres, né? Lucas Neto, alguns que eu estou lembrando aqui, mas, enfim, muitos. Né? Todo mundo tinha uma verdadeira seleção trabalhando. E aí eu vi tudo isso. Depois de algum tempo como terceiro repórter, a coisa foi começando a encaixar, até pouco tempo. Porque eu entrei em 77, em 78 já fiz a primeira Copa. Isso que eu queria falar com o senhor. Copa do Mundo. Copa do Mundo na Argentina. Eu fui pela Jovem Pan e pelo Popular da Tarde. Já foi. Então eu escrevia 600 linhas por dia. 600 linhas. Quem vê hoje como é que funciona a tecnologia, né? A facilidade que tem, não conta um pouquinho do que é isso. Isso esses bastidores. É impensável, né? É uma transição muito importante. O que eu acho, para mim, como riqueza, é ter visto como as coisas aconteceram. Sim. Na comunicação. Transformação do jornalismo. Isso. Como era, as mudanças que foram acontecendo e chegamos nos dias de hoje, né? Que também vão passar rápidos, porque a coisa muda mais rapidamente hoje do que mudava no passado. A tecnologia levou a isso. Isso. Então, a Copa de 78 era feita com uma coisa que os jovens nunca ouviram falar, talvez nem vocês, que são jovens, que é Telex. Né? Telex. Você já ouviu falar disso? Já, minha mãe trabalhava no SBT e tinha uma sala de Telex do lado da telefonia. Telex é uma coisa que ninguém sabe o que é. Alguns não sabem nem o que é fax. Sim. Certo? Coloca uma máquina de escrever, não sabe nem como funciona. Nada. Então, quer dizer, imagina, você andar com uma máquina de escrever na mão. Era uma máquina Olivetti, aquela portátil que nós achávamos que era uma coisa assim extraordinária, top de linha, né? Porque você andava com aquela caixinha, tinha uma máquina de escrever lá que você sentava no chão, porque você não podia voltar, porque você não podia perder tempo, e escrevia no meio da rua, né? Escrevia, atenção, lauda, né? Lauda igual você tem aí, lauda. Chegava com aquilo, entregava a sua lauda para o operador de Telex e ele digitava como se fosse braille. Exato, porque sai em códigozinho igual o braille. Um rolinho picotado, ele picotava. Aí você entrava na fila, porque tinha 15 repórteres, jornalistas, com o mesmo processo, com a sua fitinha na mão. E a máquina era uma só, ou duas. Então tinha que soltar para todo mundo. Então soltava a sua fita. Então você veja, era uma corrida. Quer dizer, quem escrevesse mais rápido, chegaria mais rápido no posto de transmissão. Sim. Imagina isso. Então, quem está fazendo jornalismo, quem é mais... Esse cara está maluco, né? Era assim. Era uma coisa... A corrida pela informação. Informação, rapidez para escrever, sim, rapidez para chegar no local, para você ficar na fila, que levava, faz de conta, dependendo, uns 30, 40 minutos para aquela fita correr. Né? Porque tem para ela correr. Lembre-se que tem o cara que tem que picotar primeiro o que você escreveu. Sim. Tá certo? E depois para soltar. E aí você ficava torcendo para que
tudo aquilo estivesse chegando na redação aqui no Brasil ou aqui em São Paulo. E aí, aquilo saía um papel, rolo de papel. Você ficava com aquilo e embaixo, quando a pessoa recebesse aqui, ok, recebido. Então você pegar aquele papel, puxa, chegou. Oh, que legal. Que sensacional. Entendeu? Os telefones na Copa de 78 eram telefones, aqueles pretos, que só tem em filme de época. De época. Não é? Ou em algum museu. Em uma loja de artigos antigos, né? Só de antiguidade. E lembre-se que eu estou falando da Copa de 78, da sangrenta ditadura argentina. Né? Que então era muito complicado, tudo que a gente fazia por telefone, você sabia que estava sendo monitorado, que estavam acompanhando tudo que você estava fazendo, falando. Foi uma Copa importante, né? Uma Copa histórica por tudo que aconteceu lá na Argentina. Então essa foi a primeira Copa que eu fiz, né? Com o microfone da PAN e também escrevendo para jornal. É isso. E depois você fala, se vocês quiserem perguntar, pergunta, mas eu posso pular para a próxima Copa. Mas essa Copa de 78 é muito interessante exatamente por esse contexto político que a Argentina vivia. Todos tiveram, viu? Toda a Copa do Mundo tem contexto político. Tem contexto político, né? É tudo em cima de acordos políticos. Mas nessa Copa específica de 78, o Brasil foi prejudicado, né, pela aquela questão do Peru, do jogo da Argentina com o Peru. E o senhor falou que tudo que falava, sabia que estava sendo ali monitorado e tal. Como foi isso para um jornalista? Qual é esse sentimento do jornalista brasileiro nesse contexto? Olha, no nosso caso, e dos companheiros todos que estavam lá, a gente transmitia tudo o que a gente queria. A gente sabia que nós estávamos sendo monitorados, todos estavam em comunicação, tudo monitorado. Mas não chegou a ter uma censura. Porque era uma ditadura. Naquela época era uma ditadura, né? Dura ditadura, sangrenta ditadura. Então os argentinos sofriam com isso. Morreram muitas pessoas, as mães de Maio, procurando filhos até hoje. Enfim, nós podemos transmitir as informações. Mas muitas vezes as ligações caíam. Você tinha que insistir para transmitir, ligação. Ou seja, teve uma dificuldade maior, não só para a seleção brasileira, mas como para toda a equipe que estava lá transmitindo. E claramente o resultado favorecia a ditadura. Sim. O sonho dourado dos militares era a conquista do título. Claro, a conquista da Copa foi feita, os militares dizem, sob o nosso comando, sobre o nosso governo. Né? Então, é isso. Em todas as Copas do Mundo, desde essa que eu citei para você até a atual, todas elas têm um grande peso político. Quem acerta é político, quem dá sinal verde, a FIFA, por exemplo, é uma entidade política, ela se aproxima de todos os perfis. A escolha dos países é de forma política também? Não, totalmente. Aí já é outra conversa. Além de ter o componente político, tem o componente de suborno. Né? Que aí o FIFA Gate, por exemplo, mostra isso. Né? Quer dizer, é só você assistir. Hoje atualmente, tem aí o FIFA Gate conta como é que a Copa foi para o Catar. Como se deu a Copa no Catar. Sim. Tá certo? Mistério. Catar. Como é que ganhou? Certo? Quer dizer, é um mistério. Quer dizer, se colocar no papel o que, por exemplo, os Estados Unidos podem oferecer para um evento e o Catar, não tem discussão. Tá certo? Eles fizeram até uma Copa legal, o Catar, mas eu estou falando que se você tiver que escolher, puxa vida, mais estádio, aberto o país, enfim, completamente diferente, né, das restrições que um país que é dirigido por uma ditadura pode permitir que aconteça. Então, todas as Copas. Aí veio a Copa de 82. Eu ia falar dela. Como que era esse time de 82, o ambiente dali da seleção brasileira? Os dois melhores times da seleção, 82 e 86. Né? E não ganhou. Exato, então, eu ia perguntar, 82 e 86. 82 e 86. O senhor vivenciou ali próximo desses jogadores, que é dito até hoje como
As melhores seleções que não levou, que não levou a Copa. Por isso que eu falo, tem jogador espetacular que não será campeão do mundo. Vai, Cristiano Ronaldo. Messi quase acaba a carreira e não ganha. Não tinha vencido uma Copa do Mundo. Zico. Né? Então, e por aí você encontra aí jogadores geniais que, por uma circunstância da vida e da profissão e do time, do país que nasceu, não vai ser campeão do mundo. Mas nunca. Acompanhando 82 e 86, Wanderlei. O ambiente ali, falando dos bastidores, bom, os jogadores, era aquela coisa assim, o senhor como jornalista lá, os jogadores, tinha aquela confiança, dessa vez é nosso. Os caras jogavam como que era o ambiente, os bastidores da seleção? Era legal. Quer dizer, com o Tele Santana, o técnico, né? 82 e 86. Tele, todo mundo sabe a história do Tele. Os times eram timaços. Certo? Como qualquer seleção, sempre tem uma rusga, um é mais próximo do outro. Isso é bobagem. É bobagem. Né? O que vale é quando entra em campo todo mundo joga. Lógico, todo mundo quer ser campeão. Sim. Então eu não suporto você, mas eu quero que seja o melhor programa do mundo. Pronto. É assim. Certo? É assim que funciona. Sim. Certo? Só não pode misturar as coisas. Mas é assim, porque relação é difícil. Eu tenho mais relação com você, menos com ele, ou não. É assim que funciona. Mas as duas seleções foram ótimas. Né? A Copa de 82 foi na Espanha. A Espanha também, um ano antes, tinha sofrido uma tentativa de golpe de Estado. Mas a Espanha foi ótimo, foi espetacular. Né? Um país maravilhoso, sedes legais, alegria, danças nas ruas, essas coisas todas, né? Foi uma boa cobertura. Depois veio o México, 86, que quase não acontece lá. Sim. A Copa de 86 deveria acontecer na Colômbia, quando chegou, faz de conta, um ano antes. A Colômbia chamou o João Avelange, que era o presidente da FIFA na época, e disse que não tinha condições de bancar o jogo. Não tinha grana para fazer tudo aquilo que tinha que ser feito e não podia realizar o evento. Aí a FIFA ficou com o pincel na mão. Tá certo? Tiraram a escada e deixou... Ela lembrou da Copa de 70, né? Da Copa de 70 e falou, bom, eles já têm estádios, já fizeram a Copa, não sei o que lá, então vamos levar para o México. Tudo bem. O que aconteceu? Aí, um ano antes, terremoto. Morreu... Na cidade do México, né? Morreu muita gente na cidade do México. Sim. 1985. 85. Um ano antes da Copa. Um ano antes da Copa. Você imagina. Então, criou-se a dúvida. Vai ter Copa, não vai ter Copa? Vai ter Copa, não vai ter Copa? Tá certo? E aí a gente foi cobrir isso lá. O senhor foi cobrir. Como que era a situação ali naquele momento? Saindo um pouco do esporte. Era dramática, né? Morreu muita gente. A cidade do México ficou muito destruída, né? Escolas. Foi um negócio trágico. E aí aconteceu e eu embarquei para lá. Já tinha passado o terremoto. Mas quando chegou, eu estava no hotel, veio mais um terremoto menor, né? Um balanço menor, um tremor menor. E é assustador. Né? Uma imagem marcante, um momento marcante. Para o senhor ali, nesse terremoto da cidade do México, algo que ficou marcado aí na sua memória? Bom, primeiro, a destruição que você não viveu. Você encontrou a destruição. Aí, quando você está lá, balança o hotel, lustre balançando, agora é a minha vez de ir para o espaço também, né? Deu aquele medo de morrer. Sem dúvida, claro. Então é terrível. Mas a Copa aconteceu por lá. Aí eu voltei para o Brasil e na volta nós paramos em Bogotá. Pegou uma outra catástrofe. Eu vi aquele movimento todo no aeroporto, porque tinha escala, né? Parava lá, parava em Bogotá, e era a erupção do vulcão Nevado del Ruiz. Morreram mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas. 10 mil pessoas no terremoto e mais de 20 mil pessoas no vulcão. E em torno do vulcão, tem uma cidade destruída, né? E aí eu fiquei lá, eu não me embarquei para voltar.
porque eu achei que tinha que fazer a matéria, era gravado, né? Era só áudio, né? E, então eu fiz a matéria lá e entrou no Jornal da Manhã a gravação. Enfim, foi uma cobertura muito difícil, mas importante para aquele momento, o registro daquele episódio. Né? A gente percebe que isso marcou para o senhor fica até mexido em contar. Porque claro, ninguém gosta de fazer esse tipo de cobertura. Né? Vários que eu não gostei de fazer, sim, mas fiz. Né? Então, mas é uma coisa muito triste. Né? A gente sabe o que as pessoas sofrem num evento como esse. Aí veio a Copa de 86, que foi no México, foi uma Copa muito legal também, para trabalhar. E mesmo depois de tudo isso, o México conseguiu entregar uma boa Copa. Entregou uma boa Copa. Seleção brasileira eliminada para a França, né? Muito legal, porque o Brasil ficou hospedado no clube da Nestlé. Certo. Então, o clube da Nestlé. Pegou lá, o Brasil queria exclusividade, o Tele não queria bagunça, aquela coisa toda. E aí o Brasil ficou concentrado no clube da Nestlé, que era um clube de campo dos funcionários da Nestlé, sim, que era na metade da estrada México-Toluca. Né? Aliás, o Brasil inaugurou o aeroporto internacional de Toluca, foi o primeiro voo internacional. Foi a seleção brasileira. Foi a seleção brasileira lá no México, o aeroporto internacional de Toluca. E ficou na metade do caminho, que era esse campo todo aí, né? Esse campo de funcionários da Nestlé. Ótimo. E aí, a gente queria fazer no dia seguinte o Tele, ou 2 dias depois, o Tele ia dar a primeira entrevista coletiva lá no salão deles, sim, lá no auditório da Nestlé lá. Todo mundo se preparou para gravar, a imprensa toda. Eu falei, eu quero transmitir ao vivo. Os caras, não tem, agora a gente fala, nem sabia o que era celular. Não tem celular, não vai funcionar, tem que gravar e depois correr para o telefone mais próximo para passar o som. Né? Falei, eu quero fazer ao vivo. Aí eu fui com um técnico chamado Bento de Oliveira, que era o meu técnico que me acompanhou nessa cobertura. E durante a madrugada eu fiquei procurando na estrada, nós tínhamos um carro, fiquei procurando um telefone. Mas tinha que ser um telefone que não podia estar mais de 2 quilômetros, porque o nosso aparelhinho era aquele comunicador. Sim. Certo? No HT. Sim. O HT era um HT bom para a época, mas que não alcançava mais que 2 quilômetros, que era o suficiente numa situação normal. Mas eu queria fazer uma transmissão. Eu precisava de um telefone onde ficaria um HT. E eu estaria do lado do Tele Santana, mas não poderia passar de 2 quilômetros. Aonde na estrada? Aí procurei de madrugada. Aí o Bento ficou sentado na estrada, na porta da Nestlé, e eu com o carro procurando alguma cidadezinha, alguma coisa, um barracão, nada. Aí quando eu estou voltando do outro lado, né, também sempre dentro dos 2 quilômetros que eu ia falando com eles. Está me ouvindo? Tá. Vai testando. Vai testando. Quando eu olho lá, tem uma plaquinha verde, lá igual essas que nós temos aqui, indicando uma cidade, escrita Inin, I-N-I-N. Inim. Falei, pô, acho que é uma aldeia, uma cidadezinha pequenininha. Pô, tá me ouvindo? Então vou entrar aqui. Entrei 200 metros, acabou a estradinha e um portão preto enorme. Falei, deve ser alguma indústria, tá? Farol aceso, né? Desci. Lembre-se que eu falei que eu tinha cabelo, né? Cabelo, barbudo, colete de jornalista, aquele cheio de bolsa, parecia um terrorista, né? Certo? E com o HT, quer dizer, perfil de terrorista, certo? Quando eu desci, homem bomba. Quando eu desci, é isso mesmo, eu desci, cara de metranca, no escuro, aquela capa de quem fica na chuva, sabe? Tipo lá era a Central Nuclear, deve ser ainda, Central Nuclear Mexicana. E eu não sabia onde eu fui entrar. Fui preso, né? E me levaram para dentro lá. Aliás, o Faustão escrevia para o Estadão nessa época, ele colocou na primeira página, jornalista preso. Tá? Ele ficou sabendo a história, a gente contou a história, foi muito engraçado. Mas aí eu falei, pô, nem sei, né? Aí o cara me levou lá, falou, veio o sargento, não sei o quê, quem mandava lá era um coronel que não estava, não vai ficar de madrugada lá. Ligaram para o coronel, acordaram o coronel, me puseram no telefone e falaram, coronel,
E eles adoravam o Brasil, adoram. Isso que eu imaginava. Tinha que aparecer alguém gostar de futebol, né? Pra te dar uma força. Não, eles adoravam o futebol e a seleção deles era o Brasil, porque o México não tinha chance. Sim. Então, o México não vai ganhar mesmo, vamos torcer pro Brasil. Em função da Copa de 70, que ficou aquela imagem espetacular de Pelé, aquela coisa toda. Sim. Então, aí eu contei a história toda pro coronel, no telefone. Coronel, eu não quero nada, só queria um telefone. O senhor não vai gastar nada, não, a rádio de São Paulo vai ligar para cá, só quero um número. E o meu técnico, operador, que vai fazer a conexão, ele vai ficar aqui e eu vou estar ao lado aí valorizei, né? Ao lado da seleção brasileira, vou agradecer ao exército mexicano. Fiz o discurso. Aí os caras autorizaram. Aí no dia seguinte, mesmo sem dormir, nós dois, o Bento e eu, deixei o Bento lá com todo o equipamento e fui embora lá com o HT, com todo mundo. Aí vai começar a entrevista. Lotada a sala. Aí eu já estava na linha. Bento, tá tudo conectado? Conectado. Estamos com São Paulo. São Paulo está aqui, a central, né? Vamos entrar no ar, hein? Tá bom. Eu só falando aqui. Mas eu não tinha retorno. Enquanto eu não comecei a entrevista, eu estava falando com o HT. Pelos registros, Vanderlei, desculpa interromper seu raciocínio. Foi a primeira entrada ao vivo numa Copa do Mundo? Foi a primeira transmissão, a primeira entrevista, não é ao vivo, a primeira entrevista ao vivo daquela seleção. Porque ela ficou no local que ninguém tinha linha, que a gente podia escalar. Na Copa de 82, está numa linha de transmissão em tal lugar. Sim. Lá não, eles não autorizaram. Então todo mundo tinha que gravar. E dessa seleção, naquela Copa do Mundo, o senhor foi o que fez a primeira transmissão. Eu falei, vamos tentar. E aí ele falou, vai começar. Ele falou, conta até 5, você vai estar no ar. Aí quando o Tele entrou na sala, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu comecei a falar. Amigos do Brasil, falamos do México, aqui Toluca, seleção brasileira, dentro de instantes vai começar a entrevista do professor Tele Santana, seleção brasileira, aquela abertura toda, esperando o Tele chegar. O Tele chegou, não sei o que, todo mundo, Tele, a primeira pergunta. Todo mundo começou, eu coloquei na boca do Tele e fiquei. Perguntavam, e eu não sei se eu estou chegando. Mas está lá. Não sei se eu estou chegando. Esse é o mistério. Era a preocupação. Estou fazendo um grande esforço aqui. Não Seja o que Deus quiser. Não está chegando porcaria nenhuma lá no Brasil, né? E aí, já estava amortecendo o dedo, né, cara? Porque aquilo que tem que apertar. Sim. Né? E aí, acabou a entrevista coletiva. Aí eu encerrei, certo? Aí está a entrevista coletiva ao vivo para o Brasil, rezando para que tivesse saído, né? Ao vivo para o Brasil, com o professor Tele Santana, a primeira entrevista da seleção brasileira aqui no México, a seleção que vai enfrentar aquelas coisas todas, né? Saímos do México. Antes de encerrar, eu agradeci os caras, né? Olha, essas transmissões, que eu tinha prometido, né? Então eu falei, essa transmissão só pôde ser realizada graças à compreensão e à gentileza do exército mexicano, que nós estamos fazendo um posto de transmissão na usina nuclear, que é protegida pelo exército mexicano. Lá está o técnico Bento de Oliveira, Fiz um discurso de encerramento, agradecemos muito, e voltamos ao Brasil. E aí, soltei lá, fiquei esperando aqueles 3, 4 segundos do Bento entrar e falar assim, olha, foi ótimo, ou saiu tudo. Você fala, não vai entrar, não vai acontecer nada. Né? Aí o Bento, foi ótimo. Tudo certinho. Falei, que legal, tô indo aí. Aí peguei o carro, fui lá. Os caras fizeram um banquete de salgadinho para eles. Ficamos amigos lá. Maravilha. E foi muito legal. Mas foi uma cobertura bacana e inesquecível. E essa Copa do Mundo, personagem que não tem como falar, Tele Santana. Tele Santana era esse treinador que muita gente pinta como um gênio que foi, mas no trato com a imprensa, ele era cordial, ele era chato, como era essa convivência com o Tele? Chato, mas espetacular. Não tem o que Nada, dizer. Zero. Tele foi ótimo.
fazer um paralelo aqui. Talvez seja uma figura um pouco mais ríspida com a imprensa. Mas ele era chato como o Abel Ferreira, mais ou menos, ou não? Essas coisas é Não difícil dá pra comparar, Não dá né? pra comparar. Né? O Tele não dá pra comparar. Eu acho que qualquer tipo de comparação não cabe. São momentos diferentes, Sim, pessoas diferentes. diferentes, situações diferentes, sabe? Não dá, né? Porque o Tele ele passou por um período de... A imprensa pegava muito no pé dele, né? Até ele conseguir vencer no São Paulo, teve esse... Tinha entrevista coletiva, até isso era diferente. Se você encontrar, aqui depois você talvez encontre. Mas tem foto lá, nós estamos do lado do Tele, tem 50 em volta, o Tele no centro, todo mundo estica o microfone e pergunta. Sim. Isso é impensável hoje. Não, hoje tá frio, né? Hoje é no balcão. É muito chato. Hoje tá muito chato. É muito chato, né? Se distanciou muito a imprensa de time. Muito chato. É muito chato. Mas é aquilo que acontece hoje e esse é o momento. Eu nunca gosto de comparar. São momentos diferentes. Aí o Brasil perdeu a Copa. E tanto em 82 como em 86, o Brasil foi reconhecido como um grande time. Perdeu, no caso, tem um jornalista africano que na sala de imprensa internacional, pós-jogo, ele me chamou e falou: dá uma olhada na manchete que eu estou fazendo aqui. Certo? A manchete, se referindo à eliminação brasileira. Né? O Brasil, o Leão foi ferido, mas continua rei. Se referindo à seleção brasileira. Então, era uma seleção espetacular. Eu sempre me pergunto, para fechar esse 86, sempre me perguntam por que você está olhando no tempo, mas você me fala quando é para parar. Não, fica à vontade. 86 me perguntam, o que marcou? Eu falei, marcou a chegada da seleção brasileira no dia que ela foi eliminada. Ela chegou num ônibus prateado, eu lembro o número 9, tinha 2 batedores de moto, né? Na frente, 2 batedores atrás, um carro de polícia na frente, um carro de polícia atrás e um helicóptero. A chegada dos campeões, meu amigo. Dos astros estão chegando. Sim. Certo? Essa foi a chegada no estádio. Aquela pompa, merecidamente. E a saída, como foi? Sumiram os carros, só sobraram 2 batedores, o helicóptero acho que caiu, não sei até hoje onde foi passar. A saída dos derrotados. Né? E eu conto sempre isso, eu falo, a vida é assim, em 2 horas tudo muda. Vanderlei, você falou do Pelé, né? E a gente tem uma pergunta do internauta aqui, que a gente sempre, quando o convidado vem no Resenheiro, a gente abre uma caixinha para que as pessoas consigam fazer perguntas a vocês. O Luiz Paulo ele faz a seguinte pergunta: como foi presenciar e vivenciar o Pelé dentro e fora de campo? Espetacular dentro e fora de campo. Um personagem maravilhoso, um jogador insuperável. Eu tive o prazer de ver ele jogar, de entrevistar ele jogando, né? De dar prêmio como o melhor do jogo. Acho que foi injusto o prêmio, de dar prêmio como o melhor do jogo. Acho que foi proteção de equipe de transmissão, que gosta do cara. Ele não jogava nada. Nada, então deram um prêmio para ele. Então, e fora de campo, que eu peguei mais, foi espetacular. E eu sempre, quando me perguntam, para os amigos, você está perguntando agora, vou falar para todo mundo. E nos Estados Unidos teve uma passagem muito legal. Eu estava no lugar errado na Copa do Mundo dos Estados Unidos, mas estava no lugar certo como jornalista, mas estava errado porque a minha credencial não permitia que eu ficasse lá. Segurança total nos Estados Unidos, chique, né? Pelé, Deus nos Estados Unidos, né? Sim. Então, tudo bem. E aquele saguão enorme, só tinha o Vanderlei, eu sabia que eu estava errado, só estava eu lá, falando. Né? Aí o pessoal da segurança chegou, também o staff da FIFA, disse que eu estava no lugar errado, que já estava pedindo a minha credencial, tirando a minha credencial, e ia me tirar a credencial de Copa do Mundo, porque essa é a regra, tá certo? Nisso, abre o elevador, sai o Pelé com 3 ou 4 seguranças, ele sacou o que estava acontecendo, ele veio em minha direção, falou: o que foi? Eu falei: dancei. Ele pegou no meu braço, falou: vamos caminhando. Claro que a segurança me esqueceu de mim, ninguém tirou minha credencial. Não iria. Certo? Claro, e ele me levou até a porta,
e um abraço, nós estamos conversando e tal. E aí, agora que ele morreu, eu fiz um comentário num vídeo e eu falando sobre Pelé, e eu encerrei dizendo, olha, e contei essa história. Falei, naquele dia de intruso, eu virei convidado do rei. Olha aí, a generosidade do rei. E aí foi muito legal. Pelé é uma figura espetacular. O Pelé... Ele ilustra o meu escritorinho lá. Sim, com... A foto dele aquela foto do senhor entrevistando ele, cabeludo. Isso, tem ela lá? Aquela lá. Aquela histórica. O Pelé, ele foi o maior de todos os tempos e tal, tudo bem. Mas agora uma pergunta de quem? De um leigo para um jornalista. A imprensa brasileira foi injusta com o Pelé? Eu não sei se a imprensa foi injusta com o Pelé. Eu não sei, acho que algumas pessoas foram. Sim. Mas não o conjunto da obra. Sim. Entendeu? Lamentavelmente é isso. Foi injusta, eu acho que foi injusta em muitas situações, especialmente fora de campo, sem conhecer profundamente os acontecimentos verdadeiros. Então, eu acho que, como todo ser humano, também tem defeitos. Mas o Pelé foi um cara tão incrível. Nós não estamos falando porque o senhor conheceu de perto. Então nós não estamos falando de Deus. Sim. Não estamos falando de quem não tem um erro. Estamos falando de um ser humano que acerta e que erra. Mas ele fez tanta coisa boa. Foi um personagem tão importante, não só para o futebol brasileiro, mas para o país. Ele abriu portas no mundo inteiro para o Brasil. Sabe? É um cara, você viu o que aconteceu na morte dele? Claro. Quer dizer, nunca se teve tanta manchete sobre alguém que morreu no mundo. Quer dizer, é um negócio incrível. O maior brasileiro de todos os tempos. O maior brasileiro que existiu. Negócio, eu não sei. Fez algo importante eu não assim sei, pro, mas eu pro país. posso dizer para você que é um cara respeitado no mundo. Né? O cara bateu bola com 3, 4 presidentes dos Estados Unidos, abraçou o Papa, saiu para tomar café com Mandela. Parou uma guerra, como dizem, né? Não, aquilo, ele tem orgulho, ele falou para mim. Eu não vi isso, mas ele contou para mim, eu tenho orgulho. Ele falou, você parou uma guerra? Eu falei, eu não parei uma guerra. Ele falou, eu consegui uma trégua. Não acabou a guerra. Parou para poder ver. Ele disse, eu consegui uma trégua. E aí eu respondi para ele, Pelé, mas nessa trégua evitou que morresse muita gente. Exato. 24 horas sem morrer ninguém, eu acho que já é um feito espetacular. Não, quem conseguiu fazer isso? Então é isso. Aqui, por exemplo, eu entendo que a imprensa ela tem essa função de vocês de passar as histórias, as grandes histórias. E eu imagino que nessa parte final da vida do Pelé, aí é onde eu perguntei da questão da injustiça. Faltaram essas histórias, pessoas como você, que teve essa convivência de perto com o Pelé, e a gente escutar disso e ter essa noção, porque muita gente tem a visão do Pelé que é as polêmicas dele fora de campo. A gente viu nos comentários e tal, e é muito importante pra gente ouvir uma pessoa igual o senhor, que tem uma história no jornalismo e teve uma convivência com o Pelé. Uma convivência real. Uma convivência real. Você tirou o senhor de uma enrascada no aeroporto ali. Mas então, assim, isso é uma coisa, eu acho até uma coisa pequena. Foi importante para mim. Exato. Eu estou dizendo pelo comportamento dele. Então, ele nunca negou uma entrevista. Sabe, hoje tudo é muito difícil. Eu estou falando do Pelé, cara. Eu não estou falando do Nogueirinha. Estou falando do Pelé. Então, nunca negou uma entrevista. É um cara que sempre respeitou todo mundo. Sabe? Conta outra. Tá bom, eu conto. Ele embarcou num avião, um big avião, nós estávamos todos juntos, e 300 passageiros, e o Pelé estava a bordo, já sem jogar, como personagem, comentarista, tal, convidado de honra, qualquer coisa ele foi, né? Então, foi tudo, né? Sim. Então todo mundo ficou sabendo, ficou aquele burburinho dentro do avião, gente em pé, querendo ir na primeira classe. Então, aí o chefe do o comissário-chefe foi falar para ele, Pelé, tá um rolo aí atrás, todo mundo em pé, quer tirar fotografia com você, quer vir aqui e quer pedir autógrafo, e o comandante está preocupado porque está balançando o avião, aquela coisa. Ele falou assim, não, eu compreendo. Falou, você tem aquele bloquinho? As companhias aéreas tinham aquele bloquinho, né? Hoje não dão nem água, né? Mas hoje vende água. Mas tinha aquele bloquinho de anotações e tal. O cara tem, pega lá.
Um abraço do amigo Pelé. Um abraço do amigo Pelé. Um abraço. Um por um. Deu o bloco para o comissário e eles foram distribuindo no avião todo, o avião que está aqui, todo mundo. Sabe qual aquele documento que você tem que preencher para sabe? Todo mundo recebeu do Pelé. Esse é o Pelé, cara. Desembarcava, tinha na cidade de Nogueirópolis, no fundo do Equador, certo? Ele era a atração, mais do que a seleção. Pelé desembarcou, cara. Nunca foi naquela cidade do Thiago, do Clodoaldo, do Vanderlei. Era o assunto, tá certo? E tinha lá a Rádio 1, Rádio 2, Rádio 3, rádio pequenininhas, entendeu? Lá no fundão, dava entrevista para todo mundo. Então, ele tinha um respeito. Então, hoje, tudo é diferente, por isso que eu estou dizendo, mas esse é o Pelé. Eu desembarquei em Kuala Lumpur, na Malásia, o prédio mais alto que tinha em Kuala Lumpur, na Malásia, tinha o retrato de Pelé lá, que ele era contratado da Sony. Então, enorme, luminoso, no centro de Kuala Lumpur, com o retrato do Pelé piscando lá, 24 horas. Pô, esse é o Pelé, cara. Agora, pisou na bola em algum momento, na visão de algumas pessoas? Deve ter pisado, como eu piso. Como eu piso, Clodoaldo, enfim. Mas é Pelé. Agora, imagina se a gente fosse projetar o que seria o Pelé na era digital. Porque tudo isso que o professor Vanderlei está falando década de 60, naquela 70 época que foi construído. Sim. Vanderlei, voltando à Copa do Mundo. Tá. Bastidores de 94, que foi a Copa que me marcou, eu tinha 13 para 14 anos. Foi a Copa que eu realmente ali acompanhei mesmo. Né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Os bastidores dessa Copa do Mundo, a união daquele grupo, né? Enfim, pelo menos o que aparecia para nós assistindo, né, era aquela união, os jogadores entrando de mãos dadas, enfim, mas... É um pouco de teatro, né? Tudo bem. Você lembra Então, conta pra gente. Lembra-se que no 7-1 entrou todo mundo de mãozinha dada e tomamos de 7. Mas conta pra gente aqueles bastidores ali. Era aquela coisa, o pessoal queria ser campeão, mas às vezes não se dava muito, sem criar polêmica. Mas conta pra gente. Todo mundo quer ser campeão. Sim. Ninguém quer tomar de 7-1. Todo mundo quer ganhar. Então é importante, quer ser campeão. O Romário, eu brinco até hoje. Se o Brasil não fosse campeão, o Romário seria exilado. Não desembarcaria no Brasil. Ele estava na cabine do avião, você lembra? O avião chegando com a bandeira do Brasil, junto na janelinha do comandante. O herói da Copa. Uma maravilha. Foi então, mas se não tem, ele ia dançar, porque ele, digamos, não gosta muito de treinar, não gostava muito de treinar, então ele seria crucificado. Mas ganhou, fica tudo maravilhoso. O avião trouxe um caminhão de contrabando, tá certo? Caiu, inclusive, o responsável pela Receita Federal no Brasil, que não aceitou a liberação, mas o governo mandou liberar todo o contrabando, porque senão, quem trouxe o contrabando, na época era o presidente da CBF, eles estavam ameaçando não desfilar em Brasília. Entendeu? Então, para que o povo fosse agraciado, libera. E o cara da Receita Federal, certo? Se sentiu desprestigiado, é verdade, a lei não estava sendo seguida, pediu demissão. Então, o futebol é sempre assim. Sempre assim. Tá? Então, muitos acordos nos bastidores. Muitos acordos. Passando por cima da vida comum, da lei. Passando por cima da lei. Mas ganhar é bom. 94 é bom. Eu transmiti uma Copa. Puxa vida, é bom se transmitir a saída dos vencedores. E já foi uma transmissão mais tranquila, né? Não teve o perrengue de 86, o outro já foi, melhor. Nós estamos falando dos Estados Unidos. Então, que era uma outra organização, uma outra época. Né? E a estrutura mesmo do país. Né? Então, não dá para comparar com a Argentina em 78. Mas mesmo na Europa, as condições sempre foram muito melhores. Né? 4 anos antes na Itália, foi legal. Foi uma Copa que eu tenho que eu mais gostei. Eu ia te perguntar isso depois de falar de algumas Copas. Não pelo futebol. Qual que mais... Não pelo futebol. Mais a seleção não foi boa, mas é que a Itália, a música italiana, a comida italiana. Eu fui um ano antes, fiquei 3 meses lá, fazendo um trabalho chamado Viajando
viajando pela Itália. Eu fui nas 13 cidades. 7 mil quilômetros de carro, de Udine à Ponta da Bota. Eu vim por dentro de todas as cidadezinhas lá. E ia nas cidades onde ia realizar a Copa. Né? E então, eu fazia um trabalho e terminou no Vaticano. Né? Terminei a última parada foi no Vaticano. Então essa daí ficou marcada para o senhor 90, a melhor Copa. Melhor daquilo que eu vivi. Sim. E um dos motivos foi lá que surgiu essa espetacular apresentação de Os Três Tenores. Plácido Domingo, José Carreiras e Luciano Pavarotti. Exato, eles fizeram um dia antes da final da Copa do Mundo, a apresentação marcante. E que eu transmiti para o Brasil. Porque o Brasil tinha voltado, mas eu fiquei lá para fechar a porta. Uhum. Eu e o técnico, esse Bento de Oliveira que eu te falei. E aí eu queria transmitir. Aí nós transmitimos para o Brasil o som. Os caras até estranharam lá quando nós... Empresta rádio, vai transmitir para o Brasil? Vamos transmitir. Posso ficar no cantinho do Termas de Caracalla, que foi o local do cantinho lá, o técnico puxou um som lá. E aí o cara veio e me deu o programa, certo? O programa do show. E eu transmiti para o Brasil. Quem ouviu na época falou, nossa, esse cara sabe tudo. Ele falava assim, e agora Luciano Pavarotti canta para você Nessun Dorma. E entrava o Luciano Pavarotti. Aí eu cheguei aqui no Brasil, pô, cara, falei assim, o cara me dava tudo lá, me falava, eu me sentia um especialista em música lírica. É um negócio assim, foi maravilhoso. Então essa Copa marcou muito. Marcou bastante. Bastidores, a final, vamos direto para a final. Que depois de 94, 98 da França, né? A final contra a França. Certo. Como que chegou? O que é a real história? Não quero te colocar em saia justa, não, mas eu preciso. Eu estou dando risada porque até hoje tem 3 teorias da conspiração. Vou acreditar na que o senhor Não, contar. É a verdadeira. Essa que ele fala é a verdadeira. A que o senhor contar. É a verdadeira. Como chegou a informação que o Ronaldo não ia jogar? Teve convulsão foi no ou dia, não? Foi no dia, teve. Foi no dia. Esqueceram de contar para o Edmundo, que depois o Edmundo falou que não tinha visto nada daquilo. Enfim. Teve. Qual que é a verdadeira história final da Copa do Mundo? Teve. Vou dizer para você o que eu tenho. O senhor presenciou? O que eu tenho convicção que aconteceu. Eu estava no estádio, né? A gente sabe o que aconteceu. Primeiro, tem que falar a teoria da conspiração. O serviço secreto francês entrou misteriosamente na concentração brasileira e deu 3 gotinhas na água do Ronaldo. Pronto, essa é a primeira. Segunda teoria da conspiração. Vocês vão perder, mas nós garantimos que vocês ganharão a próxima, 2002. E acontece, o pior é que acontece. E vamos dar 100 milhões para cada um, não sei o quê. Essa é mais uma teoria da conspiração. E a outra é aquela lá, que ele passou mal mesmo. E eu acredito nisso, porque todo o foco era em cima do... A assessoria de imprensa passou isso para vocês? Não, eu acredito... Da CBF. E o médico também. E lembre-se que eu tinha um companheiro que estava lá dentro, chamado César Sampaio. Sim. Certo? Então, entre outros caras que estavam lá dentro. Tinha umas informações privilegiadas. Então é aquilo. Passou mal e foi embora para a clínica. Foi embora para a clínica com o doutor Lídio Toledo. E não se sabia se ia jogar, não ia jogar, aquela coisa toda. No estádio que nós ficamos sabendo, o Ronaldo passou um problema e o Edmundo vai jogar. Estávamos todos na tribuna lá. E eu tinha um telefone com uma pessoa que estava lá no vestiário e a pessoa falou que ia jogar o Edmundo. Passou uns 10 minutos, o cara ligou de novo, vai jogar o Ronaldo. E aí a gente descobriu o que aconteceu. Naquele momento. Depois o Zagallo me contou. Ele voltou com o doutor Nídio, entrou no vestiário e falou, chefe, eu vou jogar. Como é que barra o homem? Não, aí o Zagallo perguntou para o Lídio. Lídio, e aí? Pô, não deu nada, os exames não apontaram nenhum problema. Ele teve uma coisa, convulsão, alguma coisa, mas está tudo perfeito. Certo? E não, eu quero jogar, estou bem, eu quero jogar. E aí bateram bastante no Zagallo porque ele fez a troca. Sim. O Edmundo já estava pronto, né, para jogar. Sim. Aí o Zagallo falou para mim, Brunelli, o melhor do mundo, jogo final,
O médico falou que está tudo certo. Ele está falando comigo, fala que está inteiro para jogar. Você acha que eu não vou colocar? Jogo final, não vou colocar? Tudo bem. Colocou, perdemos. Tá certo? Tudo bem. Mas eu acho que o Zagallo tem razão. Veja a situação. Sim. Não tem o dia seguinte. Ele seria cobrado se não tivesse colocado. Lógico. Porque o Ronaldo ia chegar depois e ia falar, eu tava bem. Eu tava bem. Acabou com Teve algum problema no meu exame? Não teve nada. O Zagallo falou, eu tô falando com o melhor no mundo. Não tem o Se que fazer. um Nogueirinha, põe qualquer um pra jogar. Mas é o Ronaldo, é ótimo. E não deu certo, perdeu, tomou pancada. Um abraço. Né? Mas é isso. Aí depois vem 2002, Manda. eleição do Ronaldo. O senhor estava lá em loco também? Aonde? Lá no Japão. Coreia Sim, e Japão. Coreia e Japão. Primeira vez os dois. Fui um tempão antes também. Virei um coreano e depois um E como japonês. é que foi aquela relação com o Luiz Felipe Scolari, aquele time lá? Como é que foi essa Copa? Para mim foi muito diferente, né? Porque foi a Copa que a Jovem Pan não comprou os direitos, né? E aí eu fui como, entre aspas, um clandestino. E consegui fazer um trabalho muito bom, né? E tive muita sorte. Né? Porque quando o Brasil chegou, ele não aceitou o hotel que a FIFA ofereceu e foi para um outro hotel. Coincidência? O senhor estava no hotel? Estava no hotel. Não adianta, tem que ter muita estrela. Eu, Fátima Bernardes e mais uns 2 jornalistas, Jarici Carvalho era um, que estava lá também, mas lá não era território FIFA, eu não podia invadir o território FIFA. Mas eles, sem querer, invadiram onde eu estava. E aí, nos campos eu não podia transmitir, mas todo mundo me passava as coisas. Meus amigos, meus companheiros, os jornalistas que estavam lá, me ajudaram demais. Eu não fiquei sem saber nada. Tudo me passaram. E ainda ganhei mais uma coisa. O time sabia que eu não podia ir, e depois de 3, 4 dias, o Cafu e o Emerson bateram na porta, que eram os capitães. Sim. Uma madrugada lá. Eu fui lá abrir a porta, era o Cafu e o Emerson. Lele, você está com problema? Falei, não estou com problema, está tudo certo. Tem uma dificuldade de cobertura, mas está tudo sob controle. Falei, eu estou sabendo, você não pode chegar lá, né, por causa do credenciamento e tal. Eu falei, Falou, bom, você não pode chegar lá, mas a gente vem até aqui. E eu tinha uma entrevista especial todo dia, no quarto, sentado, sentava na cadeira, sentava na minha cama. E foi uma cobertura muito legal, que eu podia fazer o outro lado do todo, mas não podia me aproximar muito. Sim. Né? Porque tem o território que você não pode invadir. Né? Mas tentamos, enrolamos, foi ótimo. Como eu já falei, a turma me ajudou demais, inclusive o pessoal da Globo que tinha os direitos. Olha que legal. E aí era a época de eleição, e eu comecei a fazer umas coisas engraçadas lá. O candidato à presidência da Coreia era também o CEO da Hyundai, porque o Brasil ficou lá na Coreia, na sede da Hyundai, da cidade, Ulsan, né? E estava em cima de um carro, aquele carro de som. Eu subi para ouvir o cara falando em coreano, não entendia nada, né? O cara fazendo, porque lá tem um porto e os carros entram nos navios. E ele foi lá, como, por exemplo, o candidato aqui do Brasil vai falar aos metalúrgicos no ABC, certo? Ele foi lá falar que, imagina que tenha prometido vou aumentar o salário, aquelas coisas que político fala, né? Então, não entrega. Fala e não entrega. Fala e não entrega. Vamos lá. lá. Promete. Só promete, né? Então, e aí eu transmiti para o Jornal da Manhã, atenção, o Joseval que estava apresentando o Jornal da Manhã aqui, e o coreano falou lá, aí está a palavra dele, nem lembro o nome dele, papá, candidato à presidência da República na Coreia. Ele acaba de dizer que os metalúrgicos podem acreditar que o governo vai ser bom. Não entendi nada do que ele falou. Já vi essa história. Foi muito legal. Wanderley, os bastidores da Copa do Mundo do 7-1. Aquele 7-1, quando o senhor foi para a coletiva, o senhor estava... Eu não estava lá. Não estava? Não. Então, mas estava aqui, estava acompanhando. Estava acompanhando. O senhor sabe ali, devia estar um clima pesadíssimo. Péssimo, lógico. Né? Lógico. Vamos reformular a pergunta, então, como o senhor não estava lá. Mas eu tinha gente lá. Tinha. Os companheiros estavam lá. Além dos bastidores que o senhor sabe ali, vou fazer 2 perguntas aí.
além dos bastidores, como que estava o clima pós, muito pesado, mas o que se falava ali, né, que a imprensa às vezes não divulgou e que o senhor possa contar. E essa geração, que aí a gente já consegue resumir as Copas até aqui. A gente pode esperar algo dessa geração nova, a geração com o Neymar, ou o senhor acha que ainda a gente vai ficar mais alguns anos sem levantar uma taça de Copa do Mundo? Olha, eu acho que o Brasil, sempre que vai para a Copa do Mundo, é um dos favoritos. Os ufanistas entendem que, os ufanistas, aqueles que não são, não devem entender que eu estou me referindo a eles. Sim. Tá certo? Entendem que o Brasil é o grande favorito. Eu não acho isso. Eu acho que o Brasil está no grupinho que vai brigar pelo título. Pronto. É isso, sempre. Indo bem ou não indo bem. O Brasil vai estar na Copa de 2026? Sim. Até a Bolívia é capaz de ir. Vai aumentar o número. Então, se o técnico da seleção, como diria o Flávio Prado, for um cone, vai para a Copa. Pronto. Então esse problema está solucionado. O Brasil vai para a Copa. Vai pra Copa. Como ele vai? Aí eu não sei. Eu não sei quem é o técnico da seleção brasileira. Eu acho que é muito tempo, 4 anos. Entendeu? As coisas mudam em 4 anos. Porque, primeiro, você não vai ter nenhuma dificuldade. Atenção. E aí começa a fazer amistoso com seleções de baixo nível. Se fizer, porque a eliminatória é muito longa. Tá certo? Então, os principais adversários para você fazer amistosos não têm agenda. Eles também têm a vida deles. Copa Sim, a Liga das Nações, Liga das Nações, Copa, enfim. Então, não tem. Então, você vai continuar jogando contra, eu sempre cito Nogueirópolis, para ninguém se sentir ofendido. Vai jogar contra Nogueirópolis. E contra adversários sul-americanos. Quais são os adversários sul-americanos? Com todo o respeito. Argentina e Uruguai. A tradição. Sim. Aí pode ser que surpreenda uma Colômbia, um Chile, mas é muito difícil. Nunca vai todo mundo. Vão 7, 6. Então, o Brasil vai. Então, qualquer um pode ser técnico. Qualquer um que eu estou dizendo, técnico. Qualquer um. Não precisa ser um técnico estrela para ir. Agora, eu sempre acho que os jogadores são os importantes. E a gente tem que ter um poder crítico mais acentuado, que é não achar que todo mundo é Pelé. Esse é o problema. O famoso oba-oba, né? Oba-oba. E muita gente acha que é Pelé. Nós temos uma dificuldade. Alguns staffs colocam na cabeça do jogador que o mundo sentiria falta se ele não existisse. Sabe? Sim. Então tem um monte de coisa. Eu acho que o time vai sempre ser forte. Mas vai ser forte pelos jogadores que temos por essa geração ou forte pela camisa de ser pentacampeão? Não, a camisa sempre impõe respeito, claro. Sim. Pela história. A história você não joga pela janela. Sim. Todo mundo vai enfrentar a seleção brasileira, sabe que é um país que dá um valor enorme para o futebol. Certo? Mas dentro da camisa tem que ter alguém. E se for um jogador muito bom, é melhor. Se for um conjunto bem arrumadinho, é melhor. Agora, se achar que a camisa joga sozinha e que não precisa ter conjunto, só individualidade, futebol mudou muito. É coletivo. Você tá cheio de time aí que você vê que não tem nenhum mega jogador, mas é um time ajeitado. Sim. Agora, perguntando para o senhor, aproveitando aqui uma pergunta do ouvinte nosso, Felipe, a estrutura do futebol brasileiro com relação aos outros continentes. O senhor acha que isso tem poder de influência o futebol brasileiro ou não? A maioria dos jogadores de seleção são da Europa, isso não diferencia em nada. Bom, com relação à seleção, você está perguntando. Isso, com relação à seleção brasileira. A seleção brasileira tem do melhor, tudo. É o melhor hotel, é a melhor condição de trabalho, a melhor, o maior luxo, a melhor comida, a viagem, a sua poltrona é de primeiríssima qualidade, espaçosa. Você tem tudo do melhor. Jogador de futebol e seleção brasileira não pode se queixar de estrutura. Tá certo? Até exageradamente.
Não falta dinheiro para a seleção, não falta dinheiro para a CBF. Sim. Ela adora que tenha todos esses jogos, adora esses amistosos. Cada vez que a seleção joga contra Nogueirópolis de novo, ela ganha 10 milhões, enche de grana. Então, não falta nada para a seleção brasileira. Não só para essa, sub-17, sub-20, não falta nada. Então, respondendo a sua pergunta, tem muita estrutura, retaguarda, tem tudo. Quando a bola rola, é o jogador e o treinador. O treinador tem que ser um treinador competente e que tenha estrelas aqui. Tem que ser alguém bem estrelado. Eu não posso perder essa oportunidade. Técnico de seleção brasileira. O senhor é a favor de técnico estrangeiro? Sou a favor de alguém estrelado. E não vejo ninguém que não seja estrelado e que não seja estrangeiro. Sim. Hoje. Certo? Um técnico que vai ter que falar de igual para igual com o Neymar, falar de igual para igual para todos os astros. Qual seria o técnico? Vanderlei, presidente da CBF? Não, eu não sei. O nome mais falado nos últimos dias é que eles já têm um pré-contrato, um pré-acordo, um pré-contato com o Ancelotti. Isso. Tá certo? Informação do Nilson César, né, na Jovem Pan. Então, mas se for o Ancelotti, ótimo. Eu, na CBF do Vanderlei, seria o contrário. Ancelotti seria o diretor técnico e ele escolheria o treinador. Certo. Porque eu não posso, por exemplo, colocar qualquer um para ser chefe do Ancelotti. Você passa pela cabeça. Não. Quer dizer, eu gosto muito do Thiago. Thiago, você vai ser diretor de seleções. Quem é o técnico? Ancelotti. Eu amo o Thiago, mas o Thiago falando com o Ancelotti, não dá, cara. Então ou você coloca, vai fazer como Guardiola, diretor técnico, Ancelotti técnico. É uma coisa impossível. Mas tudo bem, é de igual para igual. Tá na mesma banca. É top de linha com top de linha. Certo? Então, na minha CBF seria Ancelotti, diretor técnico, e ele escolheria o treinador. Como ele sabe muito, é o técnico que mais títulos ganhou, um deles, não tem mais lugar para colocar taça, presume-se que ele vai encontrar um nome top de linha. Ou então, com o seu olhar de lince crítico, ele tem um cara lá na Grécia, um tal de José Ferreira, que é primo do Abel Ferreira, que faz um sucesso no Brasil, e que esse é o técnico. Mas quem escolheu? Ancelotti. Você não vai discutir. Agora, mas se for ele treinador, também ótimo. Que aí sim, vocês têm um top de linha para ser técnico. Se não for top de linha, eu acho que vai continuar a mesma coisa, a mesmice de sempre. É isso. Vanderlei, 1 hora é pouco para falar com você aqui. Falei muito, né? O senhor contou histórias maravilhosas, os bastidores maravilhosos. A gente queria até mais tempo para contar tantas histórias que o senhor tem nesse tempo todo, né? Eu quero agradecer aqui no programa, não posso deixar de agradecer a sua filha Patrícia Rizzo, né, que tive o prazer em trabalhar com ela, uma baita diretora, e ela fez esse intermédio e trouxe aqui, fica a minha gratidão. Ela deu ordem. Ela deu ordem. Não, foi tudo muito rápido. Eu falei, eu quero trazer seu pai. Passou 1 minuto, ela passou o contato e falou, fala com ele aí. Então, eu cumpro as determinações, com prazer. Ela é uma baita profissional, o TEP já passou pela Jovem Pan, é uma pessoa que eu acompanho nas redes sociais. Hoje pouco contato pessoal, mas pelas redes sociais hoje a gente acaba tendo uma proximidade. Ela ter feito esse intermédio, ter trazido aqui para nós, foi uma honra. Tenho uma admiração enorme pelo senhor. O senhor é gigante, é a história viva do rádio. Tenho certeza que tem muito mais histórias aí para contar, que não foi possível contar nesse programa. Pretendo um dia trazer novamente o senhor aqui para a gente contar mais histórias, né? O senhor é uma referência para mim, acredito que para o Clodoaldo e para tantas gerações, né? Eu escutei o senhor no radinho na final, quando o Palmeiras saiu da fila, né? Que não tinha muito TV, era no rádio, e eu no radinho ali com o Alan Thomas, que é um amigo meu de infância, amigo nosso, e eu escutando ali, eu lembro que eu estava escutando a PAN e o senhor comentando o jogo, eu tenho essa memória aí muito forte, né? E trazer o senhor aqui foi uma realização de um sonho, conhecê-lo. É muito difícil entrevistar um repórter do nível do senhor. Eu espero que a gente tenha feito o nosso papel aqui da melhor forma, tentamos,
né? Mas foi com muito carinho, foi com uma Respeito. admiração tremenda, né? Recebê-lo aqui. E, poxa, obrigado pelo respeito que o senhor teve com o nosso projeto, comigo, com o Clodoaldo, que a gente está iniciando agora. O senhor é brilhante e a nossa eterna admiração pelo seu trabalho, o profissional Vanderlei Nogueira, e a pessoa, o pai, o marido, Vanderlei Nogueira. Muito obrigado. Obrigado, Thiago, pelo convite. Clodoaldo, obrigado pela gentileza do convite, pela recepção. Foi um prazer. Torço para que vocês tenham sucesso, para que tenha muito capítulo importante na vida profissional de vocês. Obrigado. Foi bom estar aqui. Obrigado e tomara que o pessoal tenha gostado da conversa. E até a próxima. Até a próxima, Vanderlei. Muito obrigado.